Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, Navegando nas Sagradas Escrituras, onde aqui você aprende com a palavra de Deus, tem o conhecimento da palavra do Senhor e também nós temos ilustrações bíblicas que aí vão ajudar no acervo de pregações dos nossos queridos pastores, tá bom? Então, hoje o estudo de hoje se baseia em dicas de como estudar a Bíblia Sagrada, tá bom? E tá aqui na sua tela, nós vamos aqui discorrer algumas lições importantes se você quer, de algumas dicas talvez importantes para você, na hora que você for estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas, não é, que estão me vendo, tá bom? E vão se identificar com isso que eu vou passar para vocês, de talvez estar pegando a Bíblia. Tem pessoas que você conversa com elas falam assim: olha, pastor, eu não consigo ler a Bíblia e quando eu leio eu não entendo nada, eu não consigo compreender nada. O pastor Alain, inúmeras são as pessoas que conversam, que eu converso, e que no dia a dia perguntam: ô pastor Alain, como que faz para a gente estudar a palavra de Deus? Dá lá umas dicas de como estudar a Bíblia Sagrada, como que o pastor faz para ali analisar o texto antes de ministrar a palavra de Deus. Porque é bem verdade, meu irmão, isso que eu vou falar para você que está me vendo agora. É importantíssimo o estudo da palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Tem que estudar, você repetitivo, porque isso é pedagógico. Você tem que estudar a palavra de Deus, principalmente aqueles que ministram no altar de Deus, aqueles que ministram a palavra de Deus, precisam ter o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Precisam conhecer e saber daquilo que está falando e levando para o povo. Agora, partindo para o lado do povo também, você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus para não cair em heresias, para não cair em falácias humanas, tá bom? Por quê? Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, quando o ministro estiver ministrando, quando o pregador estiver ministrando, você tem o conhecimento pleno daquele texto, você conhece o contexto, você fez uma análise, você fez você identificou, você fez um estudo sobre aquele texto, então não é qualquer coisa que você vai aceitar, tá bom? Então você vai ser um pouco ali, quem sabe não um crítico, mas você vai ter mais o conhecimento crítico sobre aquele texto, tá bom? Então, tem aqui algumas dicas que eu gostaria de passar para você. Primeiro, você quer aprender, você quer estudar a palavra de Deus, você quer estudar a Bíblia Sagrada? Primeiro, comece orando a Deus. Comece buscando a presença do Senhor. Converse com Deus sobre os seus propósitos, quanto àquele estudo que você está fazendo, não é? Então, eu particularmente é o que eu faço, é o que todos os pastores fazem, é o que todos deveriam fazer, não é? Começar orando a Deus. Então, busque a presença do Senhor. Se você é pregador da palavra de Deus, busque a presença do Senhor, não é? Que certamente, depois que você se levantar da oração, o Senhor colocará uma palavra no seu coração, tá bom? E se Deus colocou uma palavra no seu coração também, ore a Deus, clame a Deus para que Ele possa lhe dar a direção daquilo que você vai falar, possa lhe dar orientação daquilo que você vai falar para o povo. Eu até vou gastar um pouquinho de tempo nisso daqui, irmão, que é muito importante para você entender. Principalmente os pregadores, principalmente aqueles que levam a mensagem da palavra de Deus. Ore, busque a presença do Senhor. No momento no momento do esboço, no momento da preparação do sermão, não é? Então, fale com Deus, fale com o Senhor. Eu estou sendo repetitivo aqui, mas não é porque eu quero repetir, não. É pedagógico isso para você, para ficar gravado na sua mente. Você tem que orar a Deus. Não pense, meu irmão,
Não pense, meu querido, você que está aqui no YouTube, no nosso canal Navegando nas Sagradas Escrituras, não pense que você vai ter a revelação plena daquele texto se você não orar a Deus, se você não buscar a presença de Deus. Tem pessoas que vivem num mundo que a gente não consegue compreender. São pessoas que só vão ler a Bíblia, só vão ler a palavra de Deus, só vão ter um compromisso, só vão ter uma intimidade com o Senhor, não é? Depois de fazer todos os seus afazeres e depois de realizar tudo, aí pega a palavra de Deus, vai estudar para ministrar a palavra de Deus. Então não faça isso. Comece orando, converse com Deus sobre o propósito, quanto àquele estudo, quanto àquela mensagem, quanto àquela pregação da palavra de Deus, que certamente ele vai te dar orientação daquilo que você deve falar, tá bom? Antes de você ministrar um sermão, queime esse sermão na presença de Deus, na presença do Senhor, tá bom? Tome aqui um certo cuidado com as distrações, tá bom? Tome um certo cuidado aí com as distrações que possam ocorrer e acontecer no momento de estudo da palavra de Deus, no momento em que você estiver estudando a palavra de Deus, porque as distrações é complicado, não tem como, por exemplo, eu vou ministrar a palavra de Deus hoje à noite, por exemplo, eu vou ministrar a palavra de Deus amanhã, não é? No momento em que você estiver disposto e você estiver pronto para estudar a palavra de Deus, você vai estudar aquele momento sem celular, tá bom? Sem nada. Você vai colocar o celular no modo vibrador, no modo que vibre, vai deixar ele de lado, não vai mexer nele enquanto você estiver estudando a palavra de Deus, para que nada te distraia daquele momento de estudar a palavra de Deus, não é? Daquele momento de buscar a presença do Senhor, ter aquela direção, aquela orientação. O que não pode é você ora a Deus, pede a Deus um tema, uma mensagem, uma pregação, uma exposição da palavra de Deus, o Senhor traz aquela palavra ao seu coração e na hora de esboçar, na hora de aprender aqui as outras lições que nós vamos aprender dentro dessas dicas de como estudar, não é? Primeiro você vai orar, segundo você vai tomar cuidado com as distrações, tá bom? Para não distrair no momento da pregação da palavra de Deus. Tem gente que vai estudar a palavra de Deus vendo o WhatsApp. Desse jeito não tem como. Se você não separar um tempo, que seja 30 minutos, 1 hora, para ali ministrar a palavra de Deus, para ali estudar o texto da Bíblia, meu irmão, não tem como. Você fazer a leitura do texto. Aí por isso que tem pessoas que não compreendem o texto. Por isso que tem pessoas que não compreendem aquilo que está lendo. Eu sempre falo isso onde eu ministro, onde eu falo que existe uma diferença de você ler a Bíblia e de você meditar na Bíblia Sagrada, não é? Existe uma grande diferença de você ler, como você lê uma revista, como você lê algum artigo, alguma coisa, não é? Da diferença de você meditar na palavra de Deus, porque quando você está meditando na palavra de Deus, sem distração, sem um momento calmo, tranquilo. Por exemplo, pastor Alain Bordignon, boa parte dos sermões que eu aqui esboço, que eu aqui escrevo, não é? Ainda falta terminar um livro que eu estou terminando de esboços bíblicos para pregadores. Eu faço isso nos momentos tranquilos, nos momentos das madrugadas de oração. Depois da oração eu vou estudar a palavra de Deus e ali fico estudando a palavra de Deus, mas nesse caso eu sou assim, por exemplo, eu não consigo preparar um sermão, eu não consigo preparar uma palavra antes de pelo menos umas 4, 5 horas sentar aqui
estudando o texto sagrado, debruçando no texto sagrado, porque eu preciso compreender, eu preciso trazer, eu preciso meditar. Essas palavras têm que tocar, fazer efeito, elas têm que estar dentro de mim, né? Dentro de mim, ela tem que realizar, ela tem que fazer algo de mim para depois eu expor para as outras pessoas também. Então esse texto é Charles Spurgeon, não é? E os outros pregadores do passado, eles antes de parar o mão, eles paravam Deus, Deus, e nesse momento, estou falando de distrações, não é? Mas é interessante que eles, no momento de parar o sermão ali, e no momento que eles terminavam, eles liam o texto pelo menos umas 50, 100 vezes, eles liam isso para ficar gravado aqui na mente. Então é o que eu, pastor Alan, que não preciso, e se você quiser seguir essa dica, você siga na maneira que você sentir, tá bom? Não importa se você vai tirar 1 hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, mas que você tire aquele tempo para estudar a palavra de Deus e não ficar no WhatsApp, não ficar vendo o WhatsApp, não ficar vendo Facebook, porque isso vai ser uma distração. E você não vai conseguir gravar, você não vai conseguir ler, meditar naquele texto que você está lendo. Então, uma dica para você, pregador da palavra de Deus. Eu acredito assim, não tem como estudar a palavra, não tem como você subir no altar para ministrar a palavra de Deus. Vai ter pessoas aqui no YouTube que vai discordar disso. Você tem toda a liberdade para fazer isso, mas eu vejo assim, não existe como você preparar um sermão, uma palavra de Deus ali, uma palavra que vai falar ao coração da igreja, do povo de Deus, se antes você estudar pelo menos ali umas 4 horas, 5 horas aquele texto que você vai ministrar. Mas pastor Alan, eu conheço o texto, e muitos são os que caem nesse erro, né, meu querido irmão? São muitos aqueles que caem nesse erro, né, meu querido pastor, pregador, de que não, eu conheço o texto, eu sei o texto que eu vou ministrar, então para mim é fácil, eu vou pegar aqui, eu já ministrei muito sobre esse texto, né, já preguei muito sobre esse texto, eu vou pegar ele e vou trazer o sermão hoje. Talvez existem pessoas, eu falo isso porque existem pessoas que nem oram, mas porque conhecem o texto já vão ministrar aquele texto e trazer um sermão ali qualquer para as pessoas. Então, tome cuidado, meu irmão, na hora que você estiver meditando, na hora que você estiver fazendo a leitura, depois de levantar do momento de oração a Deus, pedindo a direção. Eu sempre, nas minhas orações, eu peço a Deus, eu falo, Senhor, ilumine a minha mente para a compreensão desse texto e que tudo que eu ler, que toda leitura que eu fizer aqui possa ficar gravado primeiro no meu coração, possa ficar gravado no meu coração e eu possa realizar o que está sendo dito aqui. Então, ilumina minha mente e que tudo que eu estou lendo fique gravado dentro de mim, fique gravado em minha vida. Então, essa é uma das orações que eu faço no momento em que eu estou pedindo a orientação, a direção, para que o Espírito Santo ilumine a mente naquele momento de estudo da palavra de Deus. E aí, meu querido irmão, a gente entra num outro ponto, que é no terceiro, por qual livro começar? Qual livro eu devo começar a estudar? Aqui, eu coloquei aqui, que tal começar por João? Seu primeiro versículo, por exemplo, é um grande paralelo com Gênesis 1. Isso é um fato. Mas o que acontece aqui? O que a gente precisa entender aqui? É que, principalmente você, meu irmãozinho, meu irmão que está começando agora, ou talvez o obreiro, eu vou trazer aqui um conteúdo que eu estou preparando para obreiros, tá bom? Um curso para obreiros da Casa de Deus, onde vai abordar tudo. Eu vou falar um pouco sobre isso. O que acontece? Hoje a gente tem aquele costume, se você não passou, eu tenho certeza que se você tem pregadores que estão me vendo, pastores que estão me vendo, você pode colocar nos comentários aqui, você vai falar,
o meu irmão, minha irmã, obreiro, vai falar se eu não estou com a razão e já não aconteceu isso. Às vezes a gente, quando é convidado para pregar, a gente quer pregar sobre aquele texto impactante. E a gente é iniciante. A gente começou agora a estudar, a pregar. Então a pessoa quer pregar naquele texto impactante. Quer pregar aquela palavra. Não, pastor, eu tenho que pregar aquele texto. Aí a pessoa vai para Malaquias. Aí a pessoa pega um texto de Oséias. Aí pega um texto de Ezequiel, tá bom? Profeta maior Ezequiel, profeta menor Oséias. Bom, eu tenho que pregar em Abacuque. Pode pregar? Pode pregar, meu irmão, mas se você é iniciante no estudo da Bíblia, não seria interessante, porque são textos complexos. Você tem que entender a profecia, aquela profecia foi para que povo, qual a circunstância, qual o momento, em que época, para quem foi, o que estava acontecendo para aquela profecia acontecer. Então existem coisas que demandam estudo da palavra de Deus, um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, um conhecimento mais aprofundado daquele tema que você está falando. Entendeu? Então a dica que eu dou para você é, quando você for estudar, pega um texto fácil de estudar. Pega um texto fácil, de aprendizado fácil, para que você venha ter o conhecimento e ministrar, tá bom? Se você está começando agora a palavra de Deus. Agora, se você já é mais experiente, você já ministra, você já é pastor e tudo mais e prega diariamente na sua igreja, e se aplicar todas essas lições aqui, né? Talvez alguém está falando assim, não, é muito básico, pastor. É básico, mas talvez você tenha esse conhecimento, mas talvez o meu irmãozinho, a minha irmã que está começando agora não tenha esse conhecimento. Talvez não entendem isso e querem compreender como estudar melhor a palavra de Deus. Então, meu irmão, comece orando. Ore a Deus, cuidado com as distrações no momento de estudo da palavra de Deus, esquece de tudo, esquece de todos e só foco na Bíblia, na palavra de Deus e no estudo da palavra de Deus, e comece por um tema, né? Comece por um texto fácil de entender, tá bom? Não comece por Ezequiel, a não ser que você tenha um conhecimento do profeta Ezequiel, para quem ele profetizou, qual a circunstância daquele capítulo, daquele versículo, qual é o seu contexto daquela situação, para você poder explicar isso para o povo, para você poder explicar isso para a igreja, tá bom? E aplicar também para o povo, porque você explicar somente a circunstância e não aplicar, não tem como, tem que ter a aplicação da palavra de Deus, tá bom? Então comece por um texto simples ali, por exemplo, até eu vou entrar na quarta aqui também. Eu vou entrar na quarta lição aqui e explicar a quarta e explicar a terceira aqui com vocês, porque a quarta lição é você fazer anotações no texto. Então é você fazer anotações no texto da palavra de Deus. Tem um caderno, um bloco para os seus apontamentos, anote as suas dúvidas, as palavras-chave, tá bom? Então você tem que ter ali, sempre tem um caderno do seu lado para fazer as anotações daquilo que você está estudando, tá bom? Faça diversas anotações ali que vai ser interessante. Anote tudo, as ideias, anote os apontamentos, anote as dúvidas que tem ali. Você vai anotar naquele caderno para depois, nos próximos tópicos que nós vamos abordar aqui, você está analisando esses pontos que você escreveu ali, que daí vai ser melhor didática para você aprender aquele texto, aquele estudo que você se propôs ali diante de Deus em oração a estudar para levar para o povo, para pregar para a igreja, entendeu? Então, faça as anotações. É interessante, é muito importante você ter um caderno do teu lado e fazer anotações, porque isso é até uma forma melhor de você memorizar aquilo que você está estudando, do que você simplesmente ler. Não, leia e anote, leia e anote, leia e anote, faça anotação, porque isso vai ficar gravado em sua mente. Na hora de você ministrar ou de você levar aquele estudo para alguém, você já vai estar com aquilo gravado dentro da sua mente, vai ficar mais fácil
de você interagir, de você ministrar e pregar. Então faça anotações e também comece por um texto simples, né? Por exemplo, aqui eu devia até ter colocado aí para vocês, mas se não, você pega na tua Bíblia e vê. Por exemplo, um dos textos que eu ministro bastante e gosto muito, e que talvez seja fácil interpretação para você, de estudo para você ministrar, para você pregar, é o azeite, o Eliseu aumenta o azeite da viúva, não é? Então, o que eu fiz? Aqui na minha Bíblia tem várias anotações, se der para você ver aqui, principalmente no cabeçalho ali, eu fiz algumas anotações. Por quê? Qual é essas anotações que quando eu discorro sobre elas eu entendo aquilo que eu escrevi? Meu irmão, lembre-se disso. Não é pecado você escrever na tua Bíblia, você fazer anotações na tua Bíblia. Pecado é você não gravar a palavra de Deus no teu coração. Pecado é você não praticar o que a palavra de Deus diz. Então você pode fazer as suas anotações. Então, qual é a primeira anotação que eu fiz aqui, que eu até coloquei aqui? Número 1, discípulos dos profetas. E aí eu grifei a palavra discípulos dos profetas. Qual é a análise que eu faço sobre isso daqui? Uma análise de contexto e de introdução que eu faço é uma análise, ora tem esses 3 elementos, ora não tem. O contexto, a cultura, não é? Então, contexto, cultura, ali são fundamentais para mim entender aquele texto, entender aquela palavra. Por exemplo, aqui eu fiz aqui uma anotação, discípulos dos profetas. Aí, quando eu leio isso, eu entendo o que? Discípulos dos profetas. Quando surgiu ali a escola de profetas? Quem instituiu a escola de profetas? Não é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou correr aqui mais para cima aqui nessas lições e aí depois eu vou explicar esse texto de 2 Reis aqui da maneira que eu preparei, de uma forma didática para ficar de lição para vocês, se vocês entenderem. Então você tem que ter, primeiro, você tem que orar. Segundo, você tem que ter o cuidado com as distrações. Terceiro, você tem que começar, por qual livro começar? Comece por um livro mais simples, de fácil interpretação, que você possa entender. Não caia naquela de eu quero empaquetar, eu quero tocar no coração das pessoas, aquele jeito impactante, aí pega o dura-se, ou também não começa, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Deus ele vai te dar orientação através daquele texto que você escolheu, que você orou e pediu a Ele. Agora não faça, pelo amor de Deus, não faça isso. Ore a Deus, clame a Deus, daí pega a sua Bíblia e faça assim, ó. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ver o que Deus vai falar comigo e abre. E não, eu vou pregar sobre isso. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, meu irmão. Não faça dessa forma, não é? Não faça dessa forma, porque às vezes você pode cair num texto aí que não vai agradar muito e não vai ser legal, e eu discordo desse método de estudo e que eu não acho legal. Você orar e você abre a Bíblia ali, não é o que Deus quer falar ali, não é dessa forma, tá bom? Vai ter pessoas que discordam, mas não é dessa forma. Deus ele vai, você vai pegar o texto, e aí vai orar, vai buscar a presença de Deus. Deus vai te dar a direção, a orientação sobre aquele texto, aquela palavra, só que não vai descer nada do céu de ensinamento. Ele vai abrir a sua mente ali para aquele texto, mas não vai, a parte de estudo da palavra de Deus é sempre de vocês, é sempre minha, nós que devemos estudar a palavra de Deus, tá bom? E ter o conhecimento do contexto histórico, do cultural. Nós devemos ter o contexto teológico que envolve aquele texto e tudo mais. É sempre importante isso, conhecer isso, e é nisso que eu me aprofundei praticamente a minha vida toda, desde os meus 16 anos de idade, quando eu aceitei a Cristo como o meu Salvador na Batista Renovada ali na Ponta Grossa, aqui na cidade onde eu moro, na cidade de Apucarana, tá bom? Então, meu querido irmão, faça anotações. Tem uma biblioteca sempre disponível ali perto de você. Você não precisa ter inúmeros livros, não é? Se você olhar aí há uns
30 vídeos atrás aí no meu canal do Facebook, você vai ver que eu fazia live com livros atrás, tudo mais e tal. Hoje eu tenho praticamente todos os meus livros, estão todos na internet, estão todos para mim ler no computador aqui. Então, por exemplo, se eu me deslocar daqui para os Estados Unidos, se eu for daqui para São Paulo, daqui para o Rio de Janeiro, para onde eu for, eu abrindo meu notebook, eu consigo ter acesso ao meu acervo de comentários bíblicos. E aqui é interessante, ó, Bíblia, tenha várias traduções da Bíblia Sagrada. Hoje eu tenho inúmeras traduções da Palavra de Deus. Eu tenho a de Nelson, eu tenho a Bible Cronos, eu tenho a João Ferreira de Almeida Fiel, João Ferreira de Almeida Revista e Atualizadas, Linguagem de Hoje. Eu tenho a Bíblia do Expositor, a Bíblia do Pregador, a Bíblia do... Eu tenho inúmeras Bíblias e versões da Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui, tá bom? Para estudar e para ter o conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante para quem quer estudar a Bíblia Sagrada também. Se você não tem, amém, fica com a sua versão bíblica que você está aí, não tem problema nenhum, mas sempre é bom você tenha pelo menos a Bíblia, tá? Um dicionário bíblico, não é muito caro hoje um dicionário bíblico, tá bom? E tem inúmeros dicionários bíblicos também, muito bom. Se você pesquisar na internet aí, tem muitos dicionários bíblicos, tanto em PDF na internet para você comprar, como físico para você comprar também, não é? Hoje, por questão de espaço mesmo, eu praticamente só tenho na internet hoje, não tenho mais os físicos. Eu já ali vendi, não é? Os físicos já não tenho mais por conta da questão de espaço, não é? Mas tenho aqui inúmeros dicionários bíblicos, e tenho mapas bíblicos também, não é? E inúmeros mapas bíblicos também tenho, para você entender ali como é que era a região, não é? Como é que era a região de Jerusalém, Israel, nos tempos bíblicos. É sempre bom você ter esse conhecimento também, essa visão de quando você olha para um texto do Novo Testamento, você consegue discorrer por dentro do mapa, você consegue entender aonde Jesus estava, próximo de que lugar, próximo de que região, se estava próximo do lago de Genezaré, Mar da Galileia, também conhecido como lago, não é? Mas se você vai lá, você vê, parece um mar, uma extensão muito grande, não é? Então, meu querido irmão, você precisa ter mapas bíblicos, e o principal também, não é? Comentários bíblicos, teologia sistemática, para você conhecer as doutrinas, você conhecer ali um pouco mais a fundo a teologia sistemática em si, não é, que vai abordar a salvação e tudo mais, para você ter um conhecimento mais teológico. E recomendo você também, se possível, se inscreva num curso teológico próximo da tua casa, tá bom? Meu amigo obreiro, pastor, tá bom? É muito importante você ter o conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Eu sou de uma época, estou falando aqui no YouTube para muitas pessoas, eu sou da época que as pessoas olhavam para as outras quando começavam a fazer teologia e diziam assim: não, esse irmão aí é frio. Tem pessoas que me cumprimentavam e diziam assim: ô Alan, na época eu era só fazia parte dos jovens, Aliança com Cristo, olhavam para mim e diziam assim: ô Alan, você está fazendo teologia, olha, a letra mata, hein, coitados, não sabiam nem o contexto, por que foi escrito a letra mata e qual que é o verdadeiro significado daquele texto. Entendeu? Não, a letra mata, olha, porque você vai estudar, você vai morrer na fé, você vai desviar, você vai parar. Olha, daqui uns dias eu vou ver você, aí você vai estar frio, calculista, vai parar, vai desviar. Não, hoje eu estou mais firme com Jesus do que nunca.
Até hoje eu estou com meus quase 40 anos de idade, estou firme e muito firme na presença de Deus e vou ficar ainda até velhinho, não é? Até Jesus voltar, se ele não vir para mim antes, até ele voltar eu vou estar aqui firme na presença dele, não é? Por quê? Pelo conhecimento que eu adquiri com o tempo, com essa vivência, orando, buscando, estando diante do altar de Deus sempre, não é? Então lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Tenha Bíblia, dicionário bíblico, comentários bíblicos. Olha, hoje, por exemplo, hoje eu tenho aqui comentários bíblicos, por exemplo, hoje eu tenho mais de 20 comentários bíblicos disponíveis para mim aqui na hora que eu for fazer a exegese do texto. Lembre-se disso, talvez para alguns seja muito técnico demais. O que é uma exegese, pastor? Exegese é você extrair do texto aquilo que está no texto, através de uma tradução, você extrair, você fazer uma exegese, você tirar das entrelinhas da palavra de Deus e trazer à tona, não é? É ao contrário da exegese, que a exegese é você colocar um argumento próprio, você colocar aquilo que você pensa do texto, não é o que você pensa do texto. É o que a palavra de Deus diz e você traz à tona aquilo que a palavra de Deus diz. Você esclarece aquilo que a palavra de Deus diz para o seu ouvinte, para o povo. Então é sempre importante você ter um comentário bíblico para você entender. Tem inúmeros teólogos, inúmeros escritores bíblicos que eu recomendo demais, que traz uma exposição, aí desde uma exposição mais temática, mais expositiva, não é? Inúmeros comentários bíblicos ali que você pode adquirir. Se você entrar em contato comigo, eu passo para você os comentários bíblicos que eu tenho para você comprar, adquirir, tá bom? E é de suma importância que você venha ter esse conhecimento na hora de expor e na hora de estudar a palavra de Deus, na hora de compreender o texto que você está lendo, na hora de compreender o texto que você está ali se propondo a fazer aquela exegese, aquele estudo bíblico, tá bom? Para ensinar ou próprio, não é? Aquele estudo bíblico próprio na sua casa, aonde você estiver agora, é sempre importante você ter. E sempre importante, eu sempre digo isso, e não vem de mim essas palavras, vem do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá bom? Que ele diz que o obreiro, o pastor que não gosta de ler tem que rever o seu chamado. O pastor que não gosta de ler, que não gosta de estudar, tem que rever o seu chamado. Porque como que você vai levar uma palavra de qualidade para o seu povo somente achando que você vai abrir a Bíblia no momento da pregação e vai pregar? Vai pregar porque talvez você tenha o conhecimento daquele texto que você vai pregar, sim. Mas é importante você ter alimento para alimentar aquelas pessoas. Você ter o conhecimento daquilo que você está falando. Não é? Porque senão você pode incorrer em algumas heresias achando que você está falando a Bíblia, mas não está falando a palavra de Deus. Eu poderia citar aqui inúmeros casos que eu já pude presenciar sobre isso, tá bom? De pessoas que achando que estavam pregando, mas na verdade estavam despregando o que o texto estava falando, entendeu? Então, você deve observar isso. E algumas, aí aqui a última questão que ficou um pouco maior é observações no texto. Observações no texto. Primeiro, descubra quem é o autor e o destinatário. Para quem foi escrito? Qual é o objetivo? Quem é o destinatário daquela passagem? Não é? Então, é de suma importância isso, não é? E aí eu vou trazer mais vídeos para vocês aqui, por isso eu falo para vocês, se inscreva no nosso canal Navegando nas Sagradas Escrituras, curta, compartilhe, comente embaixo aqui, porque eu vou trazer para vocês durante a semana também uma série de vídeos falando justamente um pouco sobre isso daqui, sobre, por exemplo, Neemias. Qual foi a data, qual foi o momento, qual foi os personagens, qual é de maneira resumida, sabe? Mas para você ter um conhecimento pleno
textos e daqueles capítulos da palavra de Deus. Eu vou trazer tudo gratuito para você aqui, para você ter o conhecimento. Então a única coisa que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, se possível, aí mande para todo mundo através dos WhatsApps aí o nosso vídeo, para que outras pessoas possam ter esse conhecimento que você está tendo aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, descubra o autor, o destinatário, descubra o contexto da passagem, qual é o contexto, o que está acontecendo, qual é a situação daquele texto, não é? E descubra isso, faça perguntas ao texto, tá bom? Faça perguntas ao texto, encontre as respostas. Por exemplo, as perguntas que você pode fazer: quem, como, por quê, qual, onde, quando e quais. Então, quando você pegar um texto, volta aqui nesse vídeo, pausa e pegue isso. Qual foi, o que aconteceu? Quem são os personagens? Como que aconteceu isso? Por quê? Qual o objetivo? Onde? Quando? Quais? Então, faça essas perguntas ao texto e procure essas respostas dentro do texto e do seu contexto, entendeu? Para que você possa ali entender a palavra de Deus e compreender e guardar mais aquilo que você está estudando. E aqui tem o texto de Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E note aqui que a primeira pergunta, deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui para mim poder ver isso. Note que, por que justificados? Olha que interessante. Comece a fazer perguntas. Por que justificados? Por que paz com Deus? Estamos em guerra? Então você vai fazer as perguntas e, conforme você for lendo o texto, você vai obtendo aquelas respostas. Você vai compreendendo aquilo que você está lendo e, através disso, você vai tendo um conhecimento pleno daquele contexto, daquele texto. E, se não, depois daquele estudo, você vai poder até ser apto de preparar um sermão. Porque através desse estudo que você estudou, que você passou um tempo aprendendo com a palavra de Deus, você vai escrever lições, você vai escrever ali inúmeras coisas, anotações que você fez ali. É dali que sai o sermão, é dali que sai a palavra que você vai ministrar. Entendeu? Então, por exemplo, o Reis que nós estávamos falando lá, que eu estava falando para vocês lá, segunda Reis, né? E aí, lembre-se disso, que nos próximos vídeos também eu quero trazer para vocês aqui, e vou falar para vocês um pouco também sobre o que? Eu vou falar um pouco para você sobre, talvez existem pessoas que não têm esse conhecimento. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu tenho certeza que já aconteceu, porque já aconteceu isso comigo no passado. De você pegar a Bíblia, o pregador pega a Bíblia, na hora que ele pega a Bíblia, você já fica olhando para esse negocinho aqui, para saber aonde que está aberto a Bíblia dele, para você abrir antes dele, porque senão você vai passar vergonha na hora que ele pedir para abrir no profeta menor Abacuque. Pastor Alain, onde que fica Abacuque agora? E aí tá o irmão do teu lado, o outro irmão do outro lado, e você não sabe o que você faz. Tem pessoas que abrem, tem texto errado e faz de conta que tá lendo para não passar vergonha. Já aconteceu isso com você? Claro que já, irmão. Pode falar que já aconteceu com você. Então eu vou trazer aqui para vocês as divisões da Bíblia, de uma forma que você vai poder fazer a anotação no índice da tua Bíblia, para sempre você estar ali. Qual que são os livros, quais são o Pentateuco, qual os livros do Pentateuco, Gênesis, Levíticos, Números. Então, eu vou trazer tudo isso daqui para vocês também em forma de ilustrações, para que você possa entender e ter esse conhecimento aí, tá bom? Então, por exemplo, a anotação que eu fiz aqui em 2 Reis, por exemplo, desculpa, por exemplo, quem que
Aqui, ó, primeira anotação que eu fiz, discípulo dos profetas. Quem era o discípulo? Há comentaristas que falam quem era esse discípulo do profeta, esse marido dessa mulher que morreu, que era Obadias, aquele um que cuidou daqueles profetas. Quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, ele escondeu ali de 50 em 50 dentro do poço e alimentou com pão e água. Então, por isso que ele se endividou tanto ali. Existem linhas de comentários bíblicos que falam a respeito disso. Mas então, quando você começa a fazer perguntas, você começa a entender. Quem era esse profeta que morreu? Quem era o esposo dessa mulher? Qual era a cultura da questão quando uma pessoa ficava devendo? Não é? Se ela ficasse devendo, o que acontecia com ela? Aí eu fiz aqui a anotação. Essa mulher era uma viúva. Como é que era o tratamento de viúvas nesse tempo do Antigo Testamento? Como que era o tratamento das viúvas no Novo Testamento? Então, são tudo coisas que estão na minha mente, que quando eu discorro aqui, eu já começo a compreender. Quem instituiu e quem criou a escola de profetas? Aonde eram as escolas de profetas? Quais as cidades que tinham escola de profetas? Quando você começa a estudar isso através de comentários bíblicos também, você começa a entender, quando você começa a entender isso daí, começa a abrir a sua mente a respeito desse texto e você leva um alimento de mais qualidade para aqueles que estão te ouvindo, por ouvinte que está te ouvindo, não é? Em terceiro lugar aqui, azeite da viúva. O azeite era usado para quê? Como que o azeite naquela época era muito valioso naquela época, não é? Então, como que era o tratamento da viúva? Como que era o que acontecia com os filhos quando os filhos iam? Então, isso daqui é tudo introdutório para depois eu aplicar o texto, as lições, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, feito uma exegese dentro do texto para levar para o povo. Então, primeiro você leva o conhecimento, você traz o pano de fundo histórico, cultural, teológico daquele texto, e depois as aplicações. Você aplica aquele texto no coração dos ouvintes, no coração do povo de Deus, e eles vão sair com conhecimento e entendendo aquele texto com as aplicações para guardar no coração daquilo que Deus falou com elas. Então, é dessa forma, dessa maneira, simples que você vai estudar, são dicas de como estudar a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, meu irmão, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ficou um vídeo bem grande, espero que tenha te ajudado, mas eu fiquei aqui bastante tempo com vocês, justamente para você ter esse conhecimento, para você aprender a ler, a estudar a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, o meu pedido é que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial e tremenda, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.